Aluguel descontado direto na folha de pagamento. É isso que foi aprovado aí pela Câmara dos Deputados no dia 12 de agosto de 2026, no PL 462 de 2011. Muita informação? Então, pera que a gente já vai desvendar isso aqui. Bom, no dia 12 de agosto, então, de 2026, foi aprovado pela Câmara, ainda segue para a sanção no Senado, o projeto, né, que trata sobre o aluguel consignado, que é reter até 30% do salário para pagamento de aluguel. Bom, é um texto, na minha opinião, um tanto quanto polêmico, né, porque ele não se tornou claro. Então eu escrevi um artigo muito mais detalhado. Nesse vídeo eu não vou conseguir abordar muito, senão vai ficar muito chato e teórico. Então você pode ver lá no meu LinkedIn, né? Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado do artigo. Mas ficou muitas dúvidas em relação ao texto em si, tanto para o inquilino, para locadores e para imobiliárias, tá? Então eu vou começar de um ponto de vista básico, né, de quem vem no mercado de locação e atuou com garantias locatícias. Primeiro ponto importante, que o projeto é lá de 2011, então se passaram mais de 15 anos durante esse projeto e o mercado em si mudou bastante. Tá? Então a gente está falando de um momento lá em 2011 onde a gente tinha poucas garantias locatícias, tinha calção fiador e vinha vindo aí o seguro fiança, entrando em uma modalidade um pouco mais forte, depois veio o advento aí da Credpago, hoje Loft, que inclusive integra o conselhão, tá, do governo, juntamente para tratar desse assunto, tá? Tem até publicação, tá todo o histórico lá da minha pesquisa lá no meu artigo no LinkedIn para você dar uma olhada. O que acontece, tá? Foi aprovado esse desconto em folha, tá? Por que eu digo desconto em folha? Porque não se sabe como é que vai se fazer. Se vai usar o e-social, se vai usar algum outro meio para lançar, quem vai lançar, quais são os dados que serão lançados, tá? O que o governo vai pedir disso, tá? Então, por quê? Hoje nós temos aí, historicamente, lugares, tá? Onde nós temos uma, como é que chama? Sonegação, né? Uma sonegação dos aluguéis de 98%. Então a gente está falando aí de patamares muito altos. Os estados com menos índice de sonegação são os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, chega a torno de 48% a 55%, vamos colocar assim, tá, de sonegação dos aluguéis. Tá? Então aluguéis, imóveis alugados, tem estados que até 98% são sonegados, ou seja, o governo deixa de recolher isso. Tá? Então como é que o governo vai fazer esse controle? Por que aprovou? O que vai ser pedido? Nós entramos aí, CPF dos imóveis, então a gente vem numa mudança muito forte nesse ramo imobiliário, reforma tributária, IBS, CBS sobre locação, agora vai pedir nota fiscal, não vai pedir nota fiscal. Então é um movimento muito, né, para gente que trabalha com locação, muda toda hora, e a gente vai ficando louco, é muita regra, como é que a gente vai, meu Deus, o que eu vou fazer? Importante a gente entender, a gente está falando aqui de modalidade de garantia, tá? Então vamos primeiro separar por partes. É uma modalidade de garantia? É. Vai ser boa? Talvez. Por que eu digo talvez? Porque ela por si só não garante o aluguel. E vou te explicar o porquê. A margem é de até 30% do salário. Só que ela não fala que é do salário bruto e nem do salário líquido. Então, ou seja, primeira inconsistência da lei, ela não define um parâmetro claro sobre o que é ou não 30%. Tá? Vou tirar minhas conclusões. Setor bancário é sempre margem consignável, é o salário, não é o salário bruto. Tá? Então, a gente tira impostos aí, deduções. Então, o que acontece? Quem vai ter direito a ser descontado? Empregados CLT, empregados públicos, pensionistas e aposentados. Tá? A lei não fala sobre quando, por exemplo, o pensionista aposentado, ele perde o benefício. Não fala. Ele fala quando cessa o vínculo empregatício. Então já temos aí um ponto a ser discutido lá no Senado. Tá? Então, tem várias
coisas que foram aprovadas que ficaram muito ambíguas e perigosas, tá? Porém, tá? Por que eu citei a Loft lá no início do meu posicionamento? Quando eu falei da Loft lá, que a Loft estava no Conselhão. Não se fala em consignatárias, fala em empresas consignatárias, mas não fala quais são. Banco, vai ser outras empresas, vai ser o iFood, vai ser o Google, quem é que vai ser a consignatária que vai fazer essa transação desse pagamento? Acredito eu, tá, que a Loft será uma das signatárias e outras empresas de garantia com já tecnologia e software avançados, tá, porque isso demanda muita integração, principalmente com sistemas de governo, repasse, etc. e tal. Então, eu entendo que talvez ela entrou nesse sistema para poder, obviamente, obter algum lucro, mas eu não estou falando aqui de obtenção ilegal, de vantagem ilegal, tá? Eu estou falando que ela contribuiu com o assunto e é justo, é o negócio dela, ela tem que estar no meio do negócio mesmo, tá? Agora, vamos ver o seguinte, a lei suprimiu, e eu estou falando que suprimiu, a vedação de duas garantias. Por que eu estou falando, então, Loft, garantia, mais aluguel consignado? Porque um estudo feito, tá, e eu olhei ele pela FIPZAP e pela renda média do brasileiro, vamos colocar o salário mínimo, né? O valor da margem de consignação não paga um aluguel. Ah, ok, Jonas, mas nós podemos botar vários locadores somando renda. Pode, tudo bem. E isso também o sistema não diz como é que vai ser feito, como é que vai ser lançado. Tá percebendo? Tá percebendo? Burocracia, como é que vai ser? Como é que vai se arrumar isso? Pois é. O governo não especificou, ele só lançou a bomba e disse, olha, nós estamos fazendo, que legal, aprovamos aqui, vai melhorar a moradia. Na prática, não. Por que eu te explico? Vai poder ter a garantia ali do coisa, mas você pode ter uma segunda garantia. Então pode ter lá, o aluguel consignado, um calção, aluguel consignado, um fiador, aluguel consignado, garantia locatícia, aluguel consignado e seguro-fiança, aluguel consignado, título de capitalização, aluguel consignado, fundo de investimento. Tudo isso você pode acumular. A lei está dizendo que vai acumular. Só que a lei também não está dizendo como é que você vai fazer na hora do despejo. Porque hoje, por exemplo, tá? Como é que funciona a garantia locatícia? A garantia se exonera e aí o inquilino tem aí até 30 dias para apresentar uma nova garantia. Não apresentou, despejo compulsório, 15 dias sai a liminar, inquilino vai para a rua, muito mais rápido. Agora, a lei fala que ao cessar o contrato de trabalho, cessa a garantia, certo? Ou seja, não fala, por exemplo, tá? Perdão se eu estou indo e voltando, porque o assunto é bem complexo, eles deixaram muita ponta solta, tá? Então, por exemplo, se o inquilino pediu demissão, cessou o contrato de trabalho ou não? Ele pediu a demissão para não pagar multa? Fez um acordo, vai continuar trabalhando na empresa como PJ? Essas coisas não foram tratadas na lei, certo? Então, é um ponto de atenção para o Senado lá na frente, quando for discutir a aprovação da lei, tem que ser visto, gente. Não pode deixar passar esses pontos, tá? Muita coisa ficou solta. Quem vai ser consignatário? Como vai ser o sistema? Não adianta eu colocar uma melhoria nas garantias e não colocar um sistema, não operacionalizar a coisa. Eu estou dizendo, olha, nós entregamos isso aqui para vocês, vocês têm esse benefício. E como? Vou dar um exemplo muito prático, calção. O calção, a lei diz lá que o calção tem que ficar numa poupança conjunta rendendo o valor da poupança. Tudo certo. Ou vai ficar lá, a cota do fundo de investimento fica lá, o fundo vai gerir a cota, tá tudo bem, tendo inadimplência, se abre, pega, ok, ou fica em garantia. Tudo certo. Aí existe uma regra clara. Título de capitalização não está disposto na lei, mas existe um regulamento da SUSEP sobre o tema. Então, existe uma regulamentação da coisa em si, do meio em si. O que eu estou falando aqui é que o aluguel consignado foi votado muito aberto. Por exemplo, o empregador ele fica responsável pelo repasse. O repasse para quem? Para a imobiliária, para o locador, para a garantidora de aluguel,
para a consignatária, para o banco? Quem é que vai fazer, que vai receber esse repasse? E se o locatário, se o empregador não repassar o valor, quem é que fica com o ônus disso? Porque ele recebe só uma multinha de 30%. Mas e o locatário que ficou com esse valor retido? O valor do aluguel vai ser dado como quitado, a responsabilidade seria da garantidora, da consignatária. De quem seria a responsabilidade por isso? Haveria, num possível ajuizamento de despejo, por exemplo, qual é o grau de responsabilização do locatário quando o dinheiro já foi descontado do salário dele em folha, mas não foi repassado? Ele vai ser despejado? Ele vai ter que pagar 2 vezes? Se for só, por exemplo, a garantia do contrato, né, da margem dos 30%. Digamos que tenha 2 garantias. Então, muita coisa em aberto, tá? Muita coisa em aberto. Então, temos que ter cuidado, a vedação, suprimindo-se a lei, mudou a lei do inquilinato lá, vai mudar a lei do inquilinato, permitindo 2 garantias. Então, a gente tem que ter também muito cuidado com isso. São muitas coisas a se cuidarem, tá? Então, eu vou voltar lá no ponto inicial e vou provocar vocês novamente. É bom, mas é bom para quem? É bom para o inquilino? Vai gerar demanda? Vai gerar mais acesso à moradia? Eu acredito que no primeiro momento não, por se medir sistema, operacionalização, baixa na inadimplência, tá? Num segundo momento, talvez, mas eu acredito que não, tá? Quem é que vai ganhar com isso? O mercado. O mercado vai ganhar porque vai reduzir a inadimplência para as imobiliárias e para as garantidoras e as seguradoras. Eu acredito que foi feito, no início do projeto não foi feito com esse intuito, porque não existia essa modalidade em si, mas eu acredito que agora, sim, tá, vai beneficiar muito as garantidoras e seguradoras. Por quê? Vai acumular a cobrança. Então, primeiro a gente desconta 30% do salário, que não ficar ou não cobriu, a seguradora vai cobrir parte daquele aluguel porque o inquilino já teve retido, tá? O benefício que vai ficar para o inquilino vai ser da rescisão contratual, ou seja, perdi o emprego, não tenho mais como pagar o aluguel, o que eu vou fazer? Eu informo que em 30 dias eu estou desocupando o imóvel e eu fico isento da multa de rescisão contratual. Isso, ok, foi benéfico para o inquilino, tá? Mas muitas coisas ainda não estão claras. O que vai ser consignado? Multas, desocupação do imóvel, porque quando tem a rescisão contratual, 30% das verbas, tá, podem ser retidas para pagamento da locação, tá? Então vamos lá. Multa contratual, por outros motivos, né? Pode ser por infração, por qualquer motivo, não trocou luz por nome, etc. Vai ser coberto na consignação. Condomínio, água, luz, IPTU, taxa de lixo, gás, taxas extraordinárias, vai ser coberto pela consignação? Como é que vai ser feito? Como é que vai ser lançado? Então, gente, nós temos ainda muitas dúvidas pela frente, muita coisa para fazer, muita coisa para olhar, muita coisa para lançar, e o Senado precisa ser responsável e, neste momento, olhar com mais calma e clareza para o mercado de locação, pois é um mercado que muda muito rapidamente, tá? E é um mercado que a inadimplência vem crescendo exponencialmente, principalmente em valores baixos, abaixo de R$1.000 ou acima de R$13.000, como nós temos visto nos índices de inadimplência. Acontece que ninguém está olhando hoje para o mercado com a volatilidade que ele tem, como ele muda muito rápido, como ele se adapta muito rápido, certo? O malabarismo que a gente tem que fazer todos os dias na operação da imobiliária. O burocrata vai lá, ele cria a lei, cria o método, mas ele não entende a operação. E nós precisamos, neste momento, de alguém que dê uma consultoria lá para o Senado ou para alguém que vai votar, que entenda da operação do dia a dia. Talvez a Loft, como uma PropTech, estando no conselhão, ela pode ter dado para ela o olhar
da cobertura, da garantia, da dupla garantia, que vai garantir, etc e tal. Só que o olhar da operação do dia a dia, da pequenininha coisa, que como é que eu vou lançar, como é que eu vou fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O governo, quando lançou o consignado do CLT lá, o que ele fez? Ele operacionalizou um sistema, certo? Lança lá no sistema. Então, pode pedir para o contador fazer, a empresa fazer, vai entrar no mercado social, etc e tal. Muita coisa para fazer, mas ele operacionalizou um sistema. Agora, com a aprovação da lei, isso já era para estar estruturado, ter um meio disso acontecer integrado aos sistemas, que seja fácil a integração aos RPs de locação, certo? Muita coisa mudando ao mesmo tempo prejudica o mercado. Eu quero que você entenda isso, tá? Então, nós temos aqui a paradequação, reforma tributária. Não, primeiro veio o CPF dos imóveis, reforma tributária e agora o aluguel consignado. É muita coisa mudando na locação. E isso pode impactar diretamente você que trabalha com locação. Pode fortalecer, tá, as grandes empresas de software, pode fortalecer as grandes imobiliárias que já trabalham com locação e têm estrutura para aguentar isso e investir em tecnologia. Tá? Então, às vezes o pequeno pode não dar conta de fazer, vai ter que contratar uma equipe ou vai ter que pedir para alguém mais especializado fazer, não tem recurso para fazer isso e pode acabar vendendo a carteira de locação para as grandes empresas. Então, entenda as mudanças do mercado, entenda o que está acontecendo, se aprofunde. Tá? Eu espero não ter me estendido muito aqui. O meu artigo ficou muito mais pontuado, 12 pontos lá que eu deixei para vocês. Então, eu deixo a minha indicação que vocês leiam, não é porque é um artigo que eu fiz, mas porque ele fala ponto a ponto, traz pesquisa do PNAD, desocupação, índice, emprego, renda mínima, renda média, tudo isso para que você tenha um ponto hoje para saber, eu vou utilizar, não vou utilizar, vou esperar lançar, mas principalmente para que você cobre do seu representante do Cresci Estadual, o seu representante no Senado e também na Câmara, porque pode voltar para a Câmara, né? Então, que você cobre isso, tá, do seu representante, para que olhe com mais calma e clareza para essa lei, para que ela realmente venha beneficiar. E mais uma vez eu provoco você aqui. A lei vai beneficiar a quem? A quem precisa de acesso à moradia ou a quem quer reduzir os custos com a inadimplência. Certo? Fica o pensamento. Você gostou desse vídeo, desse material? Inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vou trazer muito mais conteúdos para você aqui sobre mercado imobiliário, gestão e empreendedorismo. Certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.